Certo, então, boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos que estão conosco nessa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, em nome da Universidade Federal de Rondônia, agradecer a presença da professora Cláudia, da professora Ádia, que estão aqui conosco e conversarão esta tarde conosco. E também fico super feliz em tê-las comigo, porque, não sei se todos sabem, mas a professora Ádia foi a minha co-orientadora na minha tese de doutorado, e a professora Cláudia foi membro da banca da minha tese. Então, para mim é sempre um prazer estar com elas, e fico muito feliz que a gente possa compartilhar essa tarde, assim como a tarde de ontem foi maravilhosa. Espero que essa tarde também seja tão boa quanto a de ontem. Podemos começar, então, com a professora Cláudia. A nossa dinâmica hoje vai ser um pouco diferente, vou explicar por quê. As nossas charlas até então, elas vinham sendo, o mediador fazia perguntas e as convidadas respondiam as perguntas do mediador, e no final a gente abriu um espaço para quem estivesse ouvindo, fazer perguntas também, mas como conversado com a professora Ádia, com a professora Cláudia, a gente decidiu, então, que cada uma vai ter o seu momento de fala, e aí depois, no final, a gente abre, então, o espaço para perguntas e respostas. Vamos começar pela professora Cláudia, pode ser, Cláudia? Pode sim, então, por mim, tanto faz. Só vou aproveitar, apresentar brevemente, então, fazer uma apresentação da professora Cláudia Cristina Ferreira. Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, 1995, graduação em Letras Anglo-Portuguesas pela Faculdades Integradas de Naviraí, 1998, graduação em Letras Hispano-Portuguesas pela Faculdade Paranaense, 2004, mestrado em Letras, 2002, e doutorado em Estudos da Linguagem, 2007, ambos pela Universidade Estadual de Londrina. É professora da UEL desde 2007, pós-doutora em Estudos da Tradução, 2019-2020, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é coordenadora pedagógica do Laboratório de Línguas da UEL e coordenadora da especialização em ensino em línguas estrangeiras. Coordena também os seguintes projetos integrados na Universidade Estadual de Londrina: tertúlias literárias sobre a perspectiva de multimodalidades, matizes culturais no processo de ensino-aprendizagem na tradução, da teoria à prática. Foi editora-chefe da Semina Ciências Sociais e Humanas UEL, 2015-2018. Foi membro do corpo editorial dos seguintes periódicos: Entre Linhas, UEL 2001, e Entre Textos, UEL 2006-2009. Tem experiência na área de língua espanhola, atuando sobretudo nos temas ensino e aprendizagem de espanhol, como língua estrangeira adicional, fraseologia, estudos da tradução, análise de material didático, linguística contrastiva e literatura e ensino. Então, neste momento, passo a palavra para a professora Cláudia. Antes que a professora Cláudia comece, desculpa, só vou apresentar, então, as nossas intérpretes: Júlia Rodrigues Cardoso, da UNIR, e agradecer a presença da Silvana Araújo Silva, da UEL. Então, estamos hoje em parceria, UNIR-UEL, com a interpretação para aqueles que necessitem. Cláudia, a palavra é toda tua. Boa tarde a todos, oficialmente a todas. É um prazer estar aqui, mais uma tarde agradável, né? Em companhia maravilhosa da Mirela, da professora Ádia, de todos vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Mirela para que eu participasse do encontro de hoje, estendo a comissão organizadora também, é um prazer. Agradeço a professora Ádia, porque sem ela, né, me supervisionando, eu não teria começado os estudos dentro de lexicografia, então agradeço muito os saberes compartilhados, as orientações, né, e a parceria de sempre, desde da especialização lá longe, em 2002, ok? E também na UEL, né, como colega do departamento LEM, lecionando espanhol.
Bom, agradeço imensamente as duas intérpretes de hoje, a Silvana e a Júlia, né, por essa parceria. Desde ontem estão trabalhando em evento, ontem à tarde, hoje novamente. Então, muito obrigada a vocês por essa doação do trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigada. E a todos vocês também, participantes ouvintes, né, porque sem vocês não teria nenhum evento. Então, quem iria nos assistir, quem iria nos ouvir, compartilhar as dúvidas, as sugestões, enfim. Então, muito obrigada. Bom, quando a Mirela me convidou, entrei em contato com a professora Ádia para nós dividirmos o que nós falaríamos, né? Para não ficar repetitivo, ou para a gente tentar aí cobrir uma parte desse tema, porque em meia hora, 1 hora, 2 horas, né, é pouco. A professora Ádia ontem no evento falou que demorou mais ou menos, levou 10 anos para aprender um pouquinho de lexicografia. Então, eu comecei agora, estou engatinhando ainda, né? E tem toda uma vida por aprender. Então, assim, é um início, digamos assim, à tarde de hoje, né? Um convite para quem gostar do tema, poder se aventurar nesse universo labiríntico e maravilhoso aí das palavras, tá bom? Eu quero, então, iniciar a minha fala comentando como que eu dividi, né, a tarde de hoje. Bom, eu pensei, se vocês ouvirem um barulho estranho, é a minha cachorrinha roncando, hein? Me desculpem. Bom, eu pensei em falar sobre quais aspectos. Como a professora Ádia vai comentar um pouco mais sobre a experiência dela dentro de lexicografia, talvez um panorama histórico, né? Enfim, vai nos aventurar por aí, nos levar, né, com ela nessa viagem. Então eu pensei, por que estudar lexicografia? Quando estudar lexicografia? O que estudar? E como? Então, aplicando ao processo de ensino-aprendizagem. Eu falarei, né, alguns aspectos dentro dessas 4 perguntas, tá bom? Quando nós falamos em lexicografia, o que me vem à mente? Eu penso em palavras, né? Nesse mundo maravilhoso das palavras. Então, nesses sinônimos, antônimos, significados, definições. E aí eu busquei algo que nos remetesse a isso, esse mundo fascinante das palavras. Bom, então eu iniciarei agora minha fala com o quê? Com um texto de Borges, um fragmento de um texto de Borges, para que a gente comece aí mais sensibilizado nessa viagem, né? Que possamos aí nos embarcar pelas palavras de Borges, ok? Então, é um trechinho bem pequeno de Borges, aí eu peço licença às intérpretes, depois eu resumo em português, que é em espanhol, mas é bem pequeno. Só para nos deixar aí com esse gostinho de quero mais e começar de uma forma mais poética. Tá bom? Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Então, resumindo para as nossas intérpretes, há pessoas que elas não conseguem imaginar um mundo sem pássaros, outras que não podem imaginar esse mundo sem água. E no que se refere a mim, quanto a mim, eu jamais poderei imaginar um mundo sem livros. E é justamente o tema de hoje, né? Palavras, livros, conhecimentos, esse intercâmbio de saberes, né? Que a lexicografia nos leva a desvendar e aí nos embala nessa aventura fascinante, tá bom? Então, iniciando aí já com a parte das perguntas, das 4 perguntas. E aí eu peço a Mirela que controle meu tempo, quando faltar 5 minutinhos, porque professores, nós nos empolgamos. Tranquilo. Também o tempo no que vocês estão tão justo assim, a gente tem como é 2 horas, né? Temos um tempo. Nós olhamos aqui no relógio, mas às vezes nós nos perdemos, né? Viajamos aí, então, enfim. Bom, quando eu penso nesse porquê, aí eu gosto muito de caminhar de manhã, né, para oxigenar um pouco o cérebro e pensando nesses títulos aí
bem atípicos que eu dou para as comunicações, para as palestras, e aí eu pensei, bom, por que, né, eu posso conversar aí, tentar justificar esse porquê da lexicografia, por que estudar, por que embarcar nessa aventura. E aí, caminhando, eu fui pensando em algumas ideias, em algumas justificativas, alguns motivos desse porquê. E aí eu levantei alguns. Por exemplo, vamos supor aí que melhor, eu pergunto, quando nós consultamos um dicionário, por exemplo, né? Nós consultamos com que finalidade, né? Para quê? E aí eu elenquei alguns motivos. Bom, primeiro, geralmente, a primeira consulta, né, que nós fazemos a um dicionário é para buscarmos o que é o significado de palavras desconhecidas, não é? Então, principalmente num aluno, numa sala de aula ou num curso de língua estrangeira adicional, então a professora fala assim, olha, vocês podem consultar o dicionário, quer seja de papel, impresso, quer seja esse eletrônico, digital, né, digitalizado, enfim. Então, nós buscamos o quê? Tentar descobrir esse significado. E aí nós verificamos que esse significado, ele não nos remete apenas ao significado denotativo, né? Mas também ao conotativo, ao significado figurativo, as locuções, locução verbal, locução conjuntiva, adjetiva, enfim. Então, ele vai aí nos ensinando essas diferentes formas de significado de determinada palavra. E aí também eu vou buscar muitas vezes, nossa, o que que é lexicografia, né? O que que é um lexicógrafo? O que que significa parêmia? Enfim, eu também vou procurar esse conceito, essa definição, né? Quais são as acepções que o dicionário nos oferece? E muitas vezes trazem também exemplos para que a ideia, né, dessa palavra que eu busquei, lexicografia, por exemplo, ela se torne mais ilustrada, mais, digamos assim, mais clara o possível para aquele consulente. Bom, além disso, de conceitos, definições, significados, né, também para tradução, que é outro aí ofício, né, que o tradutor utiliza muitos dicionários, né, e não apenas um. Ele consulta vários para ver qual que é a palavra mais ajustada ao contexto e àquele público leitor do que ele está traduzindo, não é? Então, também para a tradução. Por isso também estudamos sinônimos, né? Quais são os leques de opções para ampliar esse nosso rol de palavras? Então, quais são os sinônimos mais também ajustados ao que eu quero para traduzir, para falar, para me expressar, né? É outra justificativa para consultar aí um dicionário. Língua em uso também, né? Eu posso aí buscar pelos aspectos pragmáticos. Então, alguns dicionários trazem também essa língua em uso, né? Ilustram com exemplos também, em contexto. Bom, retirados às vezes de artigos de jornais, né, jornalísticos, às vezes literários, enfim, diferentes fontes. Também eu posso buscar por diferentes registros, registros coloquiais, registros mais formais. Eu vou encontrar aí também uma das fontes, das justificativas desse porquê. E aí eu entro nos diferentes tipos de dicionários. Tenho dicionários gerais, dicionários especiais, especializados, né? Exemplos de dicionários gerais aí do português. Eu tenho o Aurélio, né, que é um dos mais conhecidos aí entre os brasileiros. Eu tenho um exemplo do espanhol, o dicionário da Real Academia, né, que são exemplos de dicionários gerais. Eu tenho também os dicionários especiais, quando eu vou buscar, eu quero saber o significado de determinada expressão, ou de determinada parêmia, ou provérbio, então, ou gírias, né? Tanto na língua materna, que é o português, quanto nessa língua estrangeira meta, que no nosso caso de hoje é o espanhol. Temos aí o Matheus Schroeder, que é do francês. Então, ele também vai consultar, por exemplo, aí um dicionário para buscar essas questões linguísticas, né?
E aí eu digo em dicionários especiais, dicionários só de gírias, né? É um exemplo de dicionário especial. Tem os dicionários especializados, e a professora Ádia já orientou doutorandos também nessa área, né? Então ele pesquisou palavras e elaborou aí um repertório sobre palavras comparando português e inglês com relação à arquitetura gótica. Né? Então, é outro exemplo. Eu tenho dicionários também de gestos, né? Quero saber, vamos supor que seja uma cultura oriental aprendendo uma língua ocidental. Então, eu preciso saber, será que os gestos são os mesmos? Já que, por exemplo, vamos supor, japonês ou chinês é uma cultura que não é de contato, de toque, então vai ter essa diferença mais marcante, né? Que é um aspecto linguístico e cultural. Então, eu posso buscar essas questões no dicionário de gestos, né, para elucidar melhor aí a questão. Bom, então temos dicionários terminológicos também, se eu quiser aprender uma terminologia específica, né, do mundo aí do contexto da medicina, do contexto do direito, do contexto da literatura. Então, eu vou procurando esses dicionários especiais, específicos nessa área. Bom, aspectos culturais também. Mas como que eu aprendo cultura em um dicionário? Não são apenas palavras? A professora Ádia também desenvolve pesquisas, a professora Mirella desenvolveu aí mestrado e doutorado também, unindo língua e cultura. Ou seja, nós temos os famosos culturemas, que eles podem ser evidenciados onde? Podem ser evidenciados em onomatopeias, e aí nós temos também no público aqui participando hoje a nossa querida professora doutora Gisele Orgado, que trabalhou com onomatopeias no mestrado, temos também no doutorado que ela pesquisou, enfim, com tradução, com legenda, né, com dublagem. Então, nós temos interjeições, que são marcadas também, além das onomatopeias, por aspectos culturais, expressões idiomáticas e parêmias, né? Que muitos veem como sinônimo de provérbios. Então, essas questões eu posso buscar em um dicionário, e eu posso aprender também questões culturais além de linguísticas, né? Então, quando eu procuro essas questões e essas inúmeras expressões e parêmias, elas podem versar sobre partes do corpo, e aí nós dizemos que são somatismos, exemplos de partes do corpo. Aquele fulano ali está dando uma de João sem braço, né? Então, olha aí o braço, e ao mesmo tempo que eu tenho a parte do corpo, que é o braço, que é um somatismo, eu tenho o nome, João sem braço. O João, né, assim como, por exemplo, ela é Maria, vai com as outras. Como Maria, são nomes, substantivos próprios. Então, também aí eu tenho aspectos culturais, né? Porque cada língua, ela vai ter os nomes específicos, João, Maria, José, são nomes, assim, com muito significado identitário brasileiro, né? Já em inglês, por exemplo, quando é alguém desconhecido, eu falo, ele é um John Doe, né? Ou Mary Doe, porque é um Zé Ninguém, né? É um desconhecido. Então, os nomes acabam mudando. Não é uma simples tradução, né? Então, existem inúmeras expressões e provérbios que elas são marcadas culturalmente. E isso também mostra que eu aprendo cultura dentro de um dicionário e também estudando lexicografia, que é possível e que é uma justificativa que vai se somar a esse porquê das anteriormente apresentadas, né? Pronúncia. Também posso aprender pronúncia, né? Existem alguns dicionários que trazem as pronúncias e até separação silábica. Então, são vantagens que eu tenho aí também linguísticas, né? E comunicação e a compreensão também mais aprofundada das estruturas linguísticas de determinada língua. Então, são alguns dos motivos que eu elenquei para justificar esse porquê. Porque eu quero saber um pouco mais de lexicografia, porque eu quero saber como que funciona um dicionário, como que se faz um dicionário, como que eu trabalho com esses conceitos. A professora Ádia, muito gentilmente, ela nos convidou para um evento na Espanha, no final do ano passado. E lá nós tivemos a rica oportunidade de fazer um laboratório, de pensar como lexicógrafo, como que eu vou definir? Mas e se eu for contrastar um dicionário contrastivo, né? Eu for contrastar o português com o espanhol?
né? Então, o que eu posso apresentar ali de elementos para definição? Então, o dicionário é específico para um tradutor. O que eu contemplo? Um dicionário específico para aprendizes de espanhol como língua estrangeira. Então, um aprendiz brasileiro que está tendo essa impressão, essa consulta aí de um dicionário de espanhol como essa língua estrangeira adicional. Então, são elementos que eles vão vão se diferenciar quando eu vou fazer essas buscas. Então, todos esses aspectos que nós comentamos aqui são fatores que vão justificar esse porquê. Né? Por que estudar e saber um pouco mais sobre lexicografia e sobre esse mundo maravilhoso do lexicógrafo? É um mundo difícil que requer tempo, paciência, dedicação, sim. E ontem a professora Adi ainda acrescentou um elemento a mais. Ele precisa e demanda e requer um exército todo, né? Então, imaginem quantos anos, quantas pessoas, quantas horas de estudo, de reflexão nós não precisamos para trabalhar com a elaboração de um dicionário, que seja um dicionário escolar, que é um dicionário mais restrito, mais sintético em termos de página e de verbetes, né? Então, mesmo assim, nós precisamos de muita gente, né? Muitas cabeças pensantes, pessoas para discutirem esses conceitos, essas definições, os exemplos, todas as acepções, o uso, né? Eu preciso, às vezes, de etiqueta contrastiva, se eu for trabalhar com português e espanhol, por exemplo, como a Rejane Bueno também trabalhou no doutorado dela. Enfim, são fatores que vão acrescentar na elaboração de um bom dicionário, né? O que seria esse bom dicionário? É um dicionário que apresenta o objetivo que ele põe e cumpre aquele objetivo. Um bom dicionário não é um dicionário que abarque todas as palavras, porque isso é humanamente impossível em termos econômicos, né, financeiros, em termos de próprias páginas para você publicar, ou mesmo que seja essa versão eletrônica, vamos supor. Então, não tem como nós contemplarmos todas as palavras. Por quê? Porque a língua é dinâmica, ela vai se adaptando, se modificando, ela vai se ajustando ao contexto social, político, econômico, histórico. Enfim, são fatores que vão interferir também na elaboração, na construção de um dicionário. Então, são fatores aí que eu inicio essa fala para que vocês possam também refletir sobre. Então, esse porquê, essa importância de se trabalhar com a lexicografia, né? E como que um dicionário ele pode nos auxiliar tanto no processo de ensino-aprendizagem, quanto no processo de tradução, né? Então, é um recurso extremamente importante, que vai nos beneficiar em sala de aula e fora de sala de aula. Né? Quer seja uma consulta que o aluno pode fazer online, num celular, né? Num tablet, num computador, enfim, como um impresso de papel que ele pode aí folhear. Muitas vezes, as opções que nós estamos fazendo hoje é o quê? É reduzir espaços, né? Os apartamentos estão menores, as estantes menores, né? Em termos de custo, de uma série de questões. Então, a opção, a sociedade contemporânea tem feito, então, pela questão do não impresso, ou seja, do eletrônico, que você pode consultar ali facilmente, mais rapidamente, porque os dicionários, principalmente esses dicionários com muitos verbetes, eles pesam, eles ocupam espaço, são volumosos, né? Muitos tomos, muitos volumes, e também tem toda essa questão de deteriorização. Né? Ou seja, o papel ele vai se tornando ácido, então tem que ter esse cuidado também, além do espaço, do dinheiro que você, né, tem que empregar aí para poder comprar essas obras, né? Bom, segunda pergunta então que eu faço. Se nós pensarmos, então, comentamos sobre esse porquê. Agora, quando? Quando trabalhar com palavras, com léxico, com vocabulário, enfim, com expressões idiomáticas, com gírias, com parêmias, em sala de aula? Quando nós podemos nos valer desse recurso precioso que é o dicionário? Né? E será que o dicionário é um recurso ultrapassado? É uma pergunta retórica e a gente vai provar que não. Né? Então, alguns motivos nós já
começamos aí a tratar nesse porquê anteriormente. Bom, quando nós falamos em quando consultar, quando utilizar esse dicionário em específico nessa fala de hoje, né, que é direcionada ao processo de ensino e aprendizagem, quando que eu uso? Bom, em que lugar? Posso usar dentro da sala de aula, nas minhas aulas durante, ou eu posso solicitar que o aluno utilize em casa, né? Nesse espaço aí, nesse local extra, sala de aula. Bom, mas quando, né? Desde o primeiro contato com essa língua diferenciada, que é a língua estrangeira ou adicional. Mas eu sou um falante do português. Será que eu conheço todas as palavras do português? Todas as expressões, todas as parelhas, todas as interjeições, onomatopeias, locuções, gírias, enfim, bordões. Não conheço. Terminologias, né? Se eu levo o meu carro, uma oficina, para descobrir qual que é o problema com o carro, ele utiliza os termos específicos, né? Da área dele, eu não vou saber entender. Assim é o médico, assim é o advogado, assim é o físico, por exemplo, né? Então, são terminologias diferenciadas, né? E aí eu preciso, então, descobrir esses significados, né? Então, saber, compreender melhor. E esse quando é desde o primeiro nível, desde o primeiro contato, né? Ou desde que eu tenho uma dúvida ou queira ampliar as minhas possibilidades aí de palavras para que não se repitam, eu quero aprender palavras novas, enfim. Então, desde o nível básico, no caso de uma língua estrangeira, que é o nosso caso hoje, o espanhol, né? Desde o primeiro contato. Bom, e aí eu penso em que idade, né? Qualquer idade. Por quê? Eu tenho hoje essa possibilidade, essa vantagem de ter dicionários também ilustrados, ou não precisam necessariamente ser ilustrados, mas eu tenho dicionários também para o público infantil. O Aurélio tem, por exemplo, né? Específico para crianças. Então, um tipo de dicionário com uma linguagem específica, né, para esse público, para esse consulente. Então, eu posso aí, desde a mais tenra idade, né, desde que ele saiba ler, ou eu posso motivá-lo, ler o texto imagético, né, e aí ele sendo já sabendo ler, né, sabendo escrever, pode consultar sozinho, ou a professora ou os pais podem auxiliá-lo nessa consulta. Então, não importa aí, necessariamente eu tenho que esperar a fase de adolescente, de adulto, para consultar um dicionário, né? Então, desde a fase infantil, eu posso utilizar, sim, esse recurso, né, essa ferramenta importantíssima. Bom, e para isso, então, eu tenho esses dicionários, principalmente que vão nos auxiliar, os dicionários ilustrados, né? Disse Cláudia, sobre o só um porquê. minutinho. Desculpa. É que a Silvana está perguntando se a Júlia quer trocar já. Elas podem combinar a cada 15, né, minutos, não sei, Isso. o que elas acharem mais pertinente. Júlia, pode. Queres trocar? Olá, é porque quem está na organização pode fazer a troca de meia em meia hora das imagens. É mais fácil. Ah, perfeito. Eu não sabia disso. É novo Não, para esse mim. contexto novo, a gente vai aprendendo uma coisa diferente a cada dia, tem que ter paciência. Cada live é uma experiência nova. É um desafio e uma aprendizagem, olha. Tá certo. Que bom que estamos juntos. Então, vamos seguir com a Silvana e a Júlia respira um pouquinho. Pode ser, Silvana? Perfeito. Muito bem, então comentamos sobre o porquê e comentamos sobre o quando. Aí nós podemos, então, comentar agora sobre o que, né? O que trabalhar e depois o como trabalhar. Bom, quando nós pensamos em o que, nós pensamos, por exemplo, como que eu posso utilizar esse dicionário, vamos supor, dentro de uma sala de aula, né? Então, eu vou utilizá-lo para contemplar, prestigiar o quê?
Então, de acordo com isso, uma das hipóteses é, segundo o conteúdo programático que eu tenho que trabalhar naquele curso, naquela série, com aquele grupo de alunos, então eu posso pensar em atividades e pensar em situações e possibilitar esse espaço para essa consulta e esse trabalho com o dicionário em sala de aula ou fora de sala de aula, tá? Então, dentro desse aspecto, o conteúdo programático ele vai nos possibilitar essa oportunidade de se trabalhar com o dicionário. Além do conteúdo programático, né? Vamos supor que dentro desse conteúdo programático eu tenho que contemplar a questão da unidade que se refere à gastronomia, culinária, então vai ter situações de, por exemplo, eu ir a um restaurante, então quais expressões funcionais comunicativas que eu uso, vocabulário sobre alimentos e tudo mais. Então tem a ver com conteúdo programático, que nos possibilita essa consulta. Além disso, e ampliar, né, esse nosso vocabulário em relação à língua espanhola nesse caso de hoje. Além disso, eu tenho também essa possibilidade que me abre a necessidade dos alunos. Conforme eu trabalho um texto, uma atividade, um tema específico, eu vejo que eles desconhecem determinada palavra, ou que eles precisam de sinônimos para aquela palavra, ou de algumas expressões que vão ficar o que eles já disseram aí, sem utilizar expressões idiomáticas. E eu quero enfatizar essas outras oportunidades de dizer o mesmo, mas de uma forma aí mais espontânea e mais próxima dessa língua estrangeira ou adicional alvo. Né? Então, eu também posso utilizar de acordo com essa necessidade dos alunos ou com o objetivo que o professor propôs para determinada aula, para determinado curso. Vamos supor que seja um curso de a pessoa quer viajar, ela precisa viajar para fins de negócios, né, de trabalho, para vamos supor, Colômbia ou para o Peru. E aí ela tem que se capacitar, né, dominar aquela variante, né, da Colômbia, vamos supor, e ela precisa saber elementos básicos para se comunicar como que eu faço, que expressões eu utilizo, que vocabulário eu utilizo no aeroporto, num alojamento, no restaurante. Então, aí é um curso específico, aí o professor vai adequar essas atividades para esse objetivo específico que o aluno requer, tanto a necessidade dele, né, específica, quanto ao objetivo do curso que ele está aí fazendo, né? Bom, além disso, curiosidades dos alunos, né? Primeiro dia de aula de alguém em língua estrangeira, quer seja alemão, quer seja chinês, espanhol, francês, sempre tem umas curiosidades, umas palavras assim que você nunca imaginou, né? Às vezes você nunca ouviu nessa língua estrangeira que você leciona, e aí vem um aluno e fala, professora, como é tal coisa, né, nessa língua, em espanhol, vamos supor. E você fala, nossa, deixa eu me lembrar. Às vezes você viu uma, duas vezes, e aí precisa de um tempo para se lembrar, ou consulta esse dicionário para ter certeza, ou porque desconhece. O professor também não tem essa obrigatoriedade de dominar todas as palavras do espanhol, sendo que nem do português nós dominamos, né? Mas não é justificativa de não buscar, né, essa resposta. Então, onde nós podemos buscar? Nesses dicionários, de acordo com o que ele nos perguntar, né? Eu me lembro que tem essa piada em relação ao inglês que as pessoas adoram, né? Como que é paralelepípedo em inglês, né? A Gisele depois fala para vocês. Ou a Rosana Budni. Colocar as duas na fogueira. Brincadeira. Então, aí a gente vai buscar, procurar. Por quê? Porque não é do nosso cotidiano. Então, nós também temos esse objetivo, essa oportunidade de poder utilizar aí o dicionário para esse aspecto, para sanar essas dúvidas, tá bom? Bom, falamos sobre o porquê, o quando e o que. Agora, como? Como trabalhar com esses conteúdos, né? Ou com a ferramenta que é o dicionário, em uma sala de aula? Né? E aí eu pensei em algumas oportunidades também, possibilidades, melhor dizendo, para esse como, tá?
Mirela, você pode me interromper se quiser perguntar alguma coisa, ou que eu fale sobre alguma coisa também, tá? Não precisa esperar para o final. Bom, quando eu penso nesse como, é importante nós pensarmos em, já que o nosso caso dessa tarde, a maioria são professores de espanhol brasileiros, professores de espanhol, maioria, né? Eu não vi todos ali, tem alguns que eu não conheço, então não posso generalizar. Mas, quando eu penso em utilizar também uma língua estrangeira, ou utilizar um dicionário, né, para fazer essas buscas, em relação ao espanhol, que é o nosso caso dessa tarde, eu tenho que pensar numa língua com essa visão de acolhimento, de hospitalidade. Principalmente quando eu trabalho com tradução, mas também quando eu trabalho com processo de ensino e aprendizagem. Então, como que eu vou adequar determinadas palavras, né, que não são da minha língua materna, nessa língua estrangeira, ou vice-versa, que são da minha língua materna para a estrangeira, da estrangeira para a materna ou da materna para a estrangeira, o adicional, tá bom? Então, quando eu digo, como que nós poderíamos acolher, né, essa interjeição, né? Como que eu traduzo af? Como que eu ensino para o meu aluno esse af, esse eita, ou esse imagina? Quando alguém fala assim, ai, professora Adi, muito obrigada, né, por ter me emprestado o seu livro, né, de lexicografia, eu utilizei bastante nas minhas pesquisas. Imagina, Cláudia. Né? Então, o que é esse imagina? Como que eu vou traduzir isso? Como que eu vou ensinar isso para o meu aluno se ele me perguntar isso em sala de aula? Então, questões principalmente de fraseologia e paramiologia, elas são essenciais e elas requerem o uso, né, constante de dicionários das diferentes classificações e diferentes autores para eu trabalhar com esses aspectos em sala de aula, né? Como que eu traduzo onomatopeias, né, como, ai, Gi, né, por exemplo, a Giorgado, para de blá, 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 né, fala assim, ai, Mirela, o que é esse tititi aí, né, então como que eu vou traduzir tudo isso, né, então, esse nheco-nheco que está usando agora uma canção sertaneja, o que é? Né? Como que eu traduzo? Então, são marcas, né, que também específicas que denotam aí a nossa nacionalidade, a nossa cultura, e que eu tenho que tentar acolher nessa língua estrangeira, que quando eu for traduzir para o espanhol, ou vice-versa, do espanhol para o português, né? Então, pensarmos aí nessa visão, nesse olhar de acolhimento e hospitalidade, tá? Uma vez considerado isso, vamos para algumas maneiras, algumas situações desse como. Como explorar esses aspectos dentro de uma sala de aula? Bom, sugestões, né, que eu pensei, que eu já utilizei em sala de aula. Por exemplo, por meio do lúdico. Tá, mas eu uso o lúdico como e para quê? Em que nível, né? Eu posso utilizar também desde o início, desde o nível básico, primeiro contato com a língua. Claro, surgindo a oportunidade, determinado contexto, conteúdo, eu vou utilizar jogos. Aí eu tenho que ver qual que é a idade desse público, desse aluno, qual que é o perfil, né? Qual que é o conhecimento que ele tem dessa língua, que é o espanhol, e adequando a essa realidade. Desde os jogos de memória, bingo, jogos como, por exemplo, palavras cruzadas, correlacionar palavras com definições ou palavras com textos imagéticos, visuais. Então, eu começo com jogos assim, jogos simples. Eu posso fazer jogos dependendo da idade, mais adolescentes ou pré-adolescentes. Pego uma bolinha qualquer, né? Que sejam essas que a gente utiliza para massagem nas mãos, e eu falo uma palavra, né? E aí o aluno tem que falar uma palavra que tem a ver com a minha. Vamos supor, eu falo banana, e ele vai falar outro tipo de fruta. Ou eu posso fazer, eu começo uma palavra dizendo banana, e ele tem que falar uma palavra também que comece com essa letra que eu disse, que é o B, ou que finalize com essa letra, que é o A. E assim por diante. Então, são inúmeros jogos, e aí eu vou adequar de acordo com o nível de aprendizagem desse aluno, com o perfil dele, faixa etária, os gostos, enfim. Eu tenho já essa sondagem de como é esse meu aluno e vou adequando, né? Tanto para aprender
o significado das palavras, para consolidar essas palavras que ele vai aprender novas, como para utilizar em contexto, né? Eu posso até brincar aí elaborar um conto, vamos supor, coletivo, né? Então eu começo e aí falando sobre um conto, dou um teor assim, pode ser cômico, divertido, pode ser, né, humorístico, pode ser de suspense, pode ser romântico. Cada pessoa, cada aluno, num pedaço de papel, vai escrever uma palavra que pode ser verbo, substantivo, adjetivo, advérbio. A professora coloca tudo dentro de um recipiente, pode ser uma caixinha, uma sacolinha, né? E aí alguém começa a história, retira uma palavrinha e vai adequando, né? E essa palavrinha pode ser uma palavra simples, pode ser uma onomatopeia, pode ser uma interjeição, pode ser uma expressão idiomática, pode ser um provérbio, né? Não apenas uma única palavra, pode ser uma locução, enfim. Então, são diversas formas de eu trabalhar com o lúdico em sala de aula. E, às vezes, eu posso utilizar o dicionário, se eu desconheço, eu posso utilizar sinônimos, né? Enfim, definições, para que ele aprenda essas palavras novas, né? Se o aluno não sabe, podemos aí consultar juntos, ou ele pode consultar no próprio celular, né? Bom, além disso, né, de lúdico, o que nós podemos Cláudia, e como? só para já te interromper, mais uns 5 minutinhos. Estou finalizando já, correndo. Tá ótimo. Perfeito. E aí, atividades, então, utilizando longa, curta-metragem, ou utilizando determinadas palavras, né, que eu posso escolher expressões idiomáticas, enfim, o que eu quiser, né, locuções, colocações, em contexto, por meio de textos jornalísticos, por meio de HQs, tirinhas, charges, né, e eu utilizo também essa atividade aí com dicionário, de busca, de compartilhamento aí de ideias, né, e aí eu posso, então, fazer essa seleção de acordo com o recorte temático que eu quero dar. Eu quero trabalhar somente sobre meios de transporte. Então, existem expressões com meios de transporte ou de viagem, o que eu uso? Né, com animais, estou ensinando animais, e a Rosana Budini, até o doutorado dela foi sobre zoônimos, né? Então, expressões aí com animais que eu utilizo, né? Aí como que eu vou trabalhar em sala de aula, né? Então, eu posso trabalhar com o tema e dessas diversas formas aí, interagindo modalidades diferentes, músicas, textos literários, textos pictóricos, curta e longa-metragens, né, que é esse texto audiovisual, e fazendo as atividades de acordo com o perfil do aluno e com o objetivo ao qual eu me proponho, né? Bom, eu tentei dar um teor assim mais coloquial e mais prático aí a minha fala de hoje à tarde, para que vocês tenham ideias e perguntas e sugestões e a gente possa estabelecer esse diálogo, tá bom? Mais uma vez agradeço a nossa querida professora doutora Mirela Giraca, né, pela amabilidade e gentileza e delicadeza de se lembrar de mim e de me convidar para a tarde de hoje, para compartilharmos aí algumas ideias sobre lexicografia e atreladas ao processo de ensino-aprendizagem. Agradeço também aí a oportunidade de dividir esse espaço com a professora Ádia, né? Como a professora Gisele Ribeiro falou ontem, é muita responsabilidade falar antes ou depois dela. O estômago, ó, 1000 borboletinhas aí, né? Mas enfim. E também é uma oportunidade rica, né, de estar com vocês, participantes, ouvintes, e muito obrigada também a Silvana e a Júlia pela interpretação de hoje. E fico aqui no aguardo. Durante a tua fala, Cláudia, surgiram 2 perguntas, eu não sei se tu queres responder agora, ou se a gente deixa para o final, a gente faz um bate-papo entre as duas. Podemos responder tudo no final, né? Deixar o espaço para interação. Pode ser, para não atrapalhar a fala da professora Ádia. E aí nós respondemos tudo junto. Como vocês preferirem. Obrigada. Então, agora passamos a palavra à professora Ádia. Vou apresentá-la para quem ainda não a conhece.
professora Ádia Balbino de Amorim Barbieri Durão, professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, coordenadora do Calepino, Núcleo de Lexicografia Multilingüe e Grupo de Dicionários Contrastivos Português e Espanhol. Foi professora do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da UEL entre os anos de 1994 e 2009. Foi professora convidada do Instituto Cervantes no Master em Enseñanza de Espanhol para professores brasileiros. Foi professora visitante no Doutorado em Espanhol da Universidade de Valladolid, Espanha, 2015-2017. Foi professora visitante sênior na Universidade de Valladolid pelo Programa Institucional de Internacionalização Print Caps UFSC, entre outubro de 2019 e março de 2020. Foi tradutora de dublagem da Herbert Richards, 1991-1994. Foi membro da Comissão de Criação da Habilitação de Letras Hispano-Portuguesas da UEL, 1995. Foi especial do Gabinete da Reitoria da UEL, 2006-2007. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução PGET UFSC 2016-2017. Bolsas de estudos recebidas: bolsista do Instituto de Cooperação Ibero-Americana Espanha, 1989, bolsista da Rotary International Espanha, 1991, bolsista do Ministério de Assuntos Exteriores do Reino de Espanha, 2002, bolsista da Fundação Carolina Espanha, 2007, bolsista sênior da CAPES 2015, bolsista Print Caps UFSC 2019-2020, financiamentos obtidos para desenvolvimento de pesquisa, financiamento do CNPq pelo edital Universal 2007-2009, financiamento da Fundação Araucária para Pesquisa 2008, financiamento da Universidade de Valladolid para pesquisadores estrangeiros, Espanha 2010, financiamento do DAAD CAPES para intercâmbio científico aí eu não vou saber pronunciar, porque é em alemão, mas Universidade Augsburg, alguma coisa assim, na Alemanha, 2012. Apesar de ser casada com um descendente de alemão, o alemão ainda não é meu forte. Universität Augsburg. Aí, muito bem. Obrigada, professor. Financiamento pelo edital MCTI CNPq MEC CAPES 2012-2014. Financiamento de produtividade em pesquisa do CNPq 2009-2011, 2012-2015, 2015-2018, 2018-2021. Principais campos de estudo: língua espanhola, ensino de línguas, tradução, lexicografia, teoria e análise linguística. Orientações de trabalhos acadêmicos. Cláudia, eu acho que ela atualizou esses dados aqui de ontem para hoje, viu? Você viu só? 4 pesquisas de pós-doutoramento, 14 teses, 29 dissertações, 15 monografias de especialização, 20 projetos de iniciação científica e 7 trabalhos de conclusão de curso. Só isso. Ai. Bom, acho que eu posso falar, né? Por favor, professora. É um pouco estranho, né? Um pouco impactante ouvir a apresentação do próprio currículo, porque o currículo da gente é de certa forma, um espelho da nossa vida, né? E eu estou vendo um monte de mensaginhas: quando eu crescer, eu quero ser igual a você, quero ser igual a senhora. Olha, tenho pena de vocês. Muito puxada essa vida, né? Se a gente pudesse conhecer o preço que tem que pagar para fazer determinadas coisas, talvez a gente optasse por não fazer. Mas tudo bem, sejam felizes, e como se diz em espanhol, e coman perdices, né? Então tá, gente, boa tarde a todos. Eu, no meio da correria, hoje, eu estava pensando no momento em que eu conheci a Mirella. Mirella foi minha aluna
numa das primeiras turmas que eu tive aqui em Santa Catarina, no ano de 2010, e foi um ano muito difícil para mim, porque eu sou carioca, sentia tristeza por estar deixando a cidade de Londrina, onde tinha passado 16 anos muito bons, né? Tinha sido professora da Universidade de Londrina, e tinha muitos amigos e muito carinho por aquele lugar. Então, chegar em Florianópolis, que é uma cidade muito bonita, tem muitas coisas boas, mas é uma cidade turística, e nas cidades turísticas, normalmente, quem chega não é necessariamente bem recebido, né? E era muito bom quando eu entrava às terças e quintas naquela sala de aula, no segundo horário, e eu encontrava, entre outros, o sorriso da Mirella. Era muito reconfortante. Durante os meus 2 primeiros anos, foi maravilhoso encontrar, no meio de um monte de pessoas que me olhavam com a cara muito feia, o sorriso da Mirella e de outras alunas e alunas que sorriam para mim e me ajudaram a resistir às caras feias, né? Mas, enfim, as caras Só feias... um adendo, gente, ela lembra até do dia da semana e o horário das aulas. Meu Deus! Olha a memória, Mirella, que memória, hein? Que perigo, que ruim. Enfim, mas eu agradeço muito a Mirella por esse convite. O meu marido e o meu filho me disseram que se eu fizer live no próximo mês, que eles vão me botar daqui para fora junto com o vírus, que eles não aguentam mais. Meu filho já várias vezes bateu aqui na porta e disse: mamãe, sai daí. E ele ontem adotou uma estratégia, né? A estratégia foi, ele veio aqui, me bagunçou toda, cabelo, enfim, veio com a mão suja de doces, porque ele queria que eu fosse embora e ele achava que, bagunçada, eu não ficaria aqui. Mas, enfim, gente, eu quero fazer Mas agora... setembro, né? Agosto não pode, Hã? mas setembro pode. É um grude. Agosto não pode, mas setembro Também, pode. né? O papai também é grude. Está todo mundo ligado comigo aqui em casa, com lives e bancas, tantos dias seguidos. Mas eu gostei muito de ouvir a Cláudia, né? Foi muito agradável ver o percurso que ela fez. E agora nós vamos fazer um percurso histórico, já que as meninas disseram que eu tenho boa memória, então nós vamos fazer um percurso histórico. E, primeiramente, eu tinha uma versão desse percurso, eu preparei apenas para os meus orientandos, com quem estive reunida há 2 semanas atrás, uma semana inteira de lives, né? E eu preparei eles, e hoje eu adaptei as características desta nova fala. Então, eu já peço para ir soltando o primeiro slide, por favor. Ah, certo. Vamos aproveitar, então, só para comunicar a Silvana que a Júlia já está também disponível para... Preparada. Obrigada. Então, já que eu vou fazer um breve panorama histórico, eu resolvi dar um título à minha parte da fala. E o título desta parte da fala é Os Dicionários desde as suas origens, ok? Então, nós temos lá certidão de nascimento atualizada dos dicionários, né? Vamos ver lá como é que essa história iniciou. Não sei se é o meu microfone que está dando reverberação, espero que não. Não, desculpa, foi eu, Adja. Ah, tudo bem. Há quanto tempo será que se produzem dicionários? Muito fácil responder isso. Tem mais de 4.000 anos. Nesse tempo tão longo, imaginem, 4.000 anos, né? Algumas pessoas viveram 30 e acham que é muito tempo. Vamos pensar em 4.000 anos. Nesse tempo, quantos dicionários foram publicados? Milhares de dicionários.
esses dicionários, eles foram recebendo nomes diferentes, eles envolveram, como a professora Cláudia acabou de falar, temas diferentes, têm tamanhos diferentes, foram feitos com técnicas diferentes e também com suportes e com diferentes. Alguns dicionários foram feitos em barro, outros em peles de animais, alguns dicionários foram manuscritos, outros foram impressos, e hoje nós temos dicionários eletrônicos. No segundo slide, olha que eu estou prometendo fazer um panorama, mas eu vim cá na frente no tempo, porque eu gostaria que vocês lessem comigo a apresentação desse dicionário, que é um dicionário pequenino. Eu tenho aqui, ó, pequenininho, tá? Tamanho, dicionário, não é de bolsa, deve ser de bolsa, que ele é um pouquinho maior do que os dicionários de bolsa. O que diz lá a apresentação desse dicionário? Que é uma obra original e dinâmica, composta por mais de 5.000 ilustrações e 7.000 vocábulos distribuídos em 130 quadros temáticos sobre aspectos e situações da realidade cotidiana, das atividades mais comuns aos diversos ramos do conhecimento, então citando alguns: ciências, tecnologia, arte, esporte e lazer. E a apresentação termina dizendo que esse dicionário traz uma nova maneira de aprimorar seu espanhol, associando imagem e texto para uma compreensão imediata do termo. Tem alguns errinhos teóricos aqui na descrição, que não vamos levantar agora, mas eu queria que nós começássemos por essa descrição, ou por essa apresentação desse dicionário, para que nós entrássemos no slide 3, e aí eu vou formular uma pergunta a vocês. Esse slide 3, que eu intitulei como sendo pré-dicionários, que foram publicados em paredes de cavernas e montanhas. Vejam essa palavra publicados aí, publicação entre aspas, porque nós temos uma concepção de publicação que não incide uma ideia desse suporte, parede, né? Mas, enfim, a pergunta que eu quero fazer é: quem me garante que esta pintura feita no interior de uma cova não é um pré-dicionário de tipo visual? Eu quero ver quem vai me garantir isso, argumentando pelo fio da história, né? Porque os historiadores, eles jogam lá as informações e nós vamos pescando as informações. Quem me garante que quem fez essa pintura, vamos lembrar aí das ideias da Cláudia, que ela acabou de citar, não foi um dedicado professor que preparou uma aula ilustrada para as crianças da sua época? Quem me garante que este professor não estava apenas criando um material didático bem preciso, porque ele queria explicar para as crianças da região os tipos de pássaros que tinham ali, né? Bom, essas perguntas, elas são uma provocação apenas porque algumas pessoas consideram que algumas pinturas pré-históricas seriam pré-dicionários, ok? Nós não precisamos concordar, mas precisamos dialogar. Podemos receber esse ponto de vista e deixá-lo aí sobre a mesa, tá? Então, no slide seguinte, nós vamos ver um dos primeiros dicionários do mundo. Um dos primeiros dicionários do mundo, ele foi chamado de protodicionário. Por que protodicionário? Porque ainda não havia dicionário de fato, então ele seria, assim, um ancestral do dicionário. Então, digamos que lá nas pinturas da caverna, nós tivemos os primeiros pais dos dicionários, né? Eles tiveram a primeira ideia e aí nós temos um protodicionário. Esse dicionário, especificamente, é um dicionário de sinônimos, é uma lista léxica de sinônimos. E ele está, hoje em dia,
no Museu de Nínive. Ah, não, desculpe, no Museu Britânico, e ele foi recolhido em Nínive, em escavações que foram feitas em Nínive, tá? Então, temos aí um proto-dicionário. Quem foi que fez esse dicionário? Um lexicógrafo? Não, porque os lexicógrafos ainda não existiam, porque ainda não existia lexicografia. Quem fez foi um escriba. Nós podemos ir para o slide 5, quando nós vamos entender que os escribas, eles escreviam no barro, era um suporte que eles usavam, que era o que havia naquela época, eles tinham acabado de desenvolver uma das primeiras escrituras fonetizadas, né, que seguia o som, e eles trabalhavam escrevendo no barro. E esses escribas, eles eram profissionais multitarefa, porque eles tinham por função redigir todos os documentos daquela época, ler os documentos, porque as pessoas, imagina, a escrita tinha acabado de ser desenvolvida, pouquíssimas pessoas sabiam escrever, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Então, os escribas, eles eram a nata da intelectualidade da época, né? Mas eles deviam ganhar mal, exemplo dos professores dos dias de hoje, né? E os escribas, eles acumulavam profissão, eles eram multitarefa. No próximo slide, nós vamos ver que, além de escrever e ler, eles também eram os professores de línguas, né? E assim, o problema do ensino de línguas era complicadíssimo, porque vinha um povo, ocupava a região, aí o outro povo vinha, matava todo mundo, vinha trazendo sua língua, seus costumes, aí vinha um terceiro povo, matava aquele, ficavam sobreviventes daqui, revoltados dali, aqueles sobreviventes se organizavam, matavam os novos habitantes da região, e havia um acúmulo de línguas e uma grande confusão que gerou a necessidade da criação de dicionários bilíngues. Então, os primeiros dicionários que foram feitos na história da humanidade foram dicionários bilíngues, justamente para resolver problemas da vida cotidiana das pessoas que habitavam as regiões, que eram regiões interessantes para todo mundo. No caso por exemplo, dos povos que habitavam a Mesopotâmia, o grande interesse do lugar é que havia um rio, e esse rio significava sobrevivência, né? Tantos e tantos povos andaram aí, regiões afora, à procura de água. Então, como ali havia água o ano inteiro, quando, na época da baixa dos rios, o que acontecia é que havia um lodo que era medicinal, então, além da água, ainda tinha remédio que era propiciado pela água, todo mundo queria morar naquele lugar, e os professores, que eram os próprios escribas, eles tinham que acumular esse trabalho, né? Então, justamente esses materiais didáticos que os escribas preparavam para os seus estudantes são considerados os primeiros dicionários da história da humanidade. Esses materiais, o que eles listavam lá? Palavras que eram organizadas de acordo com a pronúncia, de acordo com o sentido. Ainda não havia alfabeto, né? O alfabeto foi o mais organizadinho, assim, foi descoberto pelos fenícios, depois foi aperfeiçoado pelos gregos, mas isso depois, né? Nós ainda estamos nos primórdios, e os fenícios, eles fizeram o alfabeto adequado à língua deles, mas eles trabalharam em cima desses caracteres que haviam sido elaborados pelos sumérios, né? Então, os nossos estudiosos da lexicografia averiguaram que os paradigmas de quase todos os dicionários que nós conhecemos na atualidade foram inventados
inventados lá na Mesopotâmia há mais de 4.000 anos atrás. Somente o dicionário monolíngue foi inventado muito tempo depois, na Grécia, na Índia e na China, tá? Mas os outros tipos, todos aí que nós temos nos dias de hoje, foram inventados lá atrás. No próximo slide, nós vamos ver que na civilização egípcia, os escribas também publicavam os seus dicionários, que eram materiais didáticos, só que o material, o suporte da publicação dos egípcios era o papiro. Eu não vou contar um monte de coisas que eu sei sobre o papiro, que os meus orientandos ouviram na minha aula, que era só para eles, é segredo, né? Mas o fato é, os egípcios tiveram problemas porque a biblioteca, como é que é o nome daquela biblioteca de Alexandria, pegou fogo em um determinado momento e, claro, muitos desses documentos se perderam. E aqueles dicionários que foram elaborados, os tabletes de barro, eles foram sendo desenterrados aí ao longo dos anos, né? E o que acontece nos dias de hoje é que esses dicionários, eles já foram todos não, 50% dos dicionários que foram enterrados das escavações arqueológicas, eles foram digitalizados e foi criado um museu na Inglaterra, onde se pode, então, fazer consulta a esses dicionários, porque também, ao longo do tempo, os tradutores foram descobrindo significados daquelas palavras e foram traduzindo esses dicionários, o que é fantástico, né? Nos dias de hoje nós possamos ter acesso a essas coisas aí. Então, nós vemos que também no Egito, onde eles tinham modelos de escritas diferentes, enfim, os 3 diferentes tipos de escrita eram ensinados para as crianças usando esse material didático que é considerado, então, dicionário ou protodicionário pelos estudiosos da lexicografia. No próximo slide, nós vamos ver lá, aí está o egípcio dando a sua aulinha, né, o professor que ao mesmo tempo é escriba, multitarefa. Egito faz um calor da gota, todo mundo confortável na sala de aula, só tinha meninos aí, né? Se tivesse meninas, haveria problemas, que na época as meninas não tinham muito prestígio, né? Hoje nós estamos aqui, mas temos prestígio, mas naquela época não. Então, seguindo para o próximo slide, nós temos lá o surgimento dos glossários, porque aí nós demos um salto enorme na história. Esse salto não é por informação, reflete o percurso histórico, né? Somente na Idade Média, quando a educação formal passou para as mãos dos monges católicos, né? É que foram surgir os glossários. E os glossários também são da família dos dicionários. Os glossários também estão lá na origem dos dicionários. Por que eu estou falando de glossário? A gente vai ter que fazer uma pequena viagem aí, rapidinho no tempo, tá? Vamos passar para o próximo slide lá. Nesse slide, nós temos um pergaminho. O que aconteceu na Idade Média, na época que os monges, na sua vida monástica, copiavam livros? Não é que eles copiassem os livros para passar tempo. Copiar livros era, além de ser uma maneira de perpetuar o saber acumulado, fazia parte das tarefas e das funções religiosas dos monges, fazia parte da preparação dos monges para a sua vida espiritual. Então, havia monges cuja função era copiar livros. Inicialmente, eles copiavam esses livros no pergaminho que nós acabamos,
no papiro, que nós acabamos de ver. Volta, por favor, Mirela, a imagem anterior, porque eu não explorei. Aí nós temos um rolo de papiro. Imaginem a dificuldade que era desenrolar esse rolo para ler na medida que se lia, considerando-se que o papiro era um papelzinho, entre aspas, né, feito com uma matéria-prima muito delicada. Ressecava naturalmente, porque o papiro era o caule de uma planta que era cortado, era fatiado, depois aquilo virava uma massa, aquela massa era transformada nesse papel, entre aspas, né? E essa massa, ela depois de ressecada, de trabalhada, ela se desfazia com muita facilidade se você não soubesse movimentar o rolo. Por isso estou a publicar em pergaminhos, aí podemos voltar lá. E os pergaminhos, eles eram feitos de pele de animais. Eu cometi um erro no dia que eu dei a minha aula para os meus alunos, que eu preciso corrigir agora, que eu disse para eles que um animal dava para fazer 4 pergaminhos, mas eu voltei lá na história, minha memória já não é tão boa. Cada animal dava para fazer uma folha de pergaminho, tá? Uma folhinha. Então, eu pegava lá um carneiro, uma ovelha, um bode, e 3 folhinhas, ok? Os animais que eram usados para fazer pergaminho eram vitela, cabra, gazela, antílope, avestruz, cordeiro. Esses eram os melhores tipos de pele, os que duravam mais. Essa pele era tratada e depois ela era costurada já num formato dos nossos livros, né? Era tão importante na prática dos monges orar, as suas orações diárias, como rumiar. Essa era a técnica que eles tinham que desenvolver e que, às vezes, alguns doutorandos conseguem desenvolver, e depois que aprendem a técnica da ruminação, né, não conseguem mais parar de agir como bois e vacas, né? Que técnica é essa, a de ruminação? É a capacidade de fazer leituras minuciosas dos textos. Só quando os textos estão bem compreendidos, só quando eles estavam bem compreendidos, eles podiam, então, ser copiados pelos monges, né? Então, muitas vezes, porque tem gente que escreve tese e não desenvolveu essa técnica e fazem teses que depois têm vergonha de mostrar para a humanidade, né? Mas muitos doutorandos fazem teses sabendo sobre o que estão falando, porque desenvolvem a técnica, fazem leituras profundas, fazem textos e debruçam sobre os seus próprios textos para que eles sejam elaborados de uma maneira coerente. Muito bem. Por que eu estou falando disso? Porque no nosso próximo slide, nós vamos ver lá um monge fazendo cópia do livro, e aí o monge, que já tinha passado por esse processo de leitura profunda, ele começa a refletir sobre o que ele lê, e ele fala assim, mas espera aí, essa palavra aqui, na região em que eu nasci, não é mais escrito, não é mais falada desse jeito, não é escrito desse jeito. Então, eu vou fazer uma noção. Então, os monges já estavam lá na Idade Média, começando a elaborar estudos variacionistas. Eles já estavam observando na Idade Média, construindo a história das línguas que estavam sendo desenvolvidas a partir, por exemplo, do latim, certo? Muito bem. Então, os monges começaram a fazer as suas anotaçõezinhas lá, né? E as anotações estão sendo colocadas do lado dos textos, nos espaços vazios,
ou entre as linhas. Então, lá em cima, ao redor do texto, lá embaixo, ou entre as linhas. Eles iam fazendo as anotações. Essas anotações podiam ser comentários sobre as palavras, poderiam ser uma tradução da palavra para, por exemplo, a nova que estava se formando ali em relação àquela que tinha sido escrita, porque o latim foi se fragmentando, ele foi mudando e ele foi, então, exigindo esse procedimento, certo? Mas havia 2 tipos de trabalho que os monges faziam. No próximo slide nós vamos ver lá que, além deles copiarem, eles também iluminavam os livros. Essa iluminação significava que eles ilustravam. Então, temos aí os precedentes das histórias em quadrinhos, né? Lá na Idade Média, os monges, na sua vida clerical, eles já ilustravam aquilo que eles copiavam, tá? Muito bem. No próximo slide, nós temos um facsímil de uma página do que é considerado o primeiro texto da língua espanhola. Se vocês olharem com atenção esse fragmento que eu coloquei aí, vocês vão ver um monte de anotaçõezinhas ao lado do texto, vão ver anotações feitas entre as linhas, ok? Essas anotações são as glosas. E aí, um dia, algum monge com a cabeça parecida com a minha, falou assim, gente, que bagunça que vocês estão fazendo aqui, pelo menos não dá para ler mais esse texto, porque esses textos que vocês estão copiando está virando uma bagunça. Façam um favor de organizar essas anotações de vocês em outro lugar, não no meio dos textos. Muito bem. Aí os monges, muito obedientes à criatividade desta pessoa que observou a dificuldade que estava sendo criada no processo de cópia dos textos, porque era assim, eu ia lá, fazia uma cópia hoje, mas depois a Cláudia Cristina ia e fazia uma nova cópia a partir do meu texto. Então, ela anotava, ela fazia anotações lá de Miri, né, da época, na Viraí da época medieval, né, de brincadeirinha, claro. Meu né? Deus, Muito era bem. um ovinho menor. Mas mesmo assim, né, tem as suas especificidades linguísticas. Aí o que aconteceu? Em princípio, essas glosas eram feitas no final das cópias, então parou-se de colocar as glossas no meio dos textos, em todas as páginas, e elas foram colocadas lá atrás. Mas aí as pessoas tinham que ficar indo lá atrás no livro para poder encontrar aquelas anotações, e as anotações ainda não estavam organizadas em ordem alfabética. Aí outro monge teve outra sacada. O negócio é o seguinte, gente, foi um avanço colocar as glosas aqui atrás, mas agora vamos organizar as glosas por ordem alfabética. Aí, gente, conto para vocês em primeira mão, nasceu o dicionário como nós conhecemos nos dias de hoje, passando por todo esse percurso histórico. No próximo slide, nós vamos ver 2 dicionários da Idade Média, feita aí a partir do trabalho dos copistas, dos monges, iluminados, né? Nós temos lá a letra S, temos do lado de cá a letra M. Eu vi que tem uma pessoa que está querendo fazer um glossário de enfermagem. Esse aí da letra M é um glossário médico que foi feito na Idade Média usando essa técnica que nós acabamos de dizer aí, né, de colocar aquelas palavras que mereciam ser explicadas dentro do formato lá do dicionário da Idade Média. No começo, somente os monges faziam isso, mas chegou um momento que não tinha monge para tudo isso, né? Porque tinha que ter monge que cozinhasse, monge que cantasse, e outras pessoas queriam usar. Eu, por exemplo, uma vez, as minhas viagens, elas sempre são culturais. Eu não quero ir aos lugares e não aproveitar a oportunidade
para poder usufruir da cultura do local. Então, uma vez eu falei, eu preciso ir a um mosteiro para ver os monges cantando canto gregoriano. E fui, né? Arrumei lá uma excursão especializada e fui a um mosteiro, um dos mais importantes do processo de criação de língua espanhola, e você entra ali, você fica distante deles, né? Mas eles, porque eles estão ali vivendo a vida monacal deles, a vida religiosa, e eu estava ali para poder ver como é que é aquele negócio, como é que eles fazem, e fiquei sentadinha lá. Entraram os monges para o momento da sua missa, e no momento da missa eles começaram, então, a cantar, e eu, com a minha mente, né, a minha mente brasileira, carioca, com a minha curiosidade, meu way of life, comecei a olhar, meu Deus, mas por que aquele cara tão lindo, por que ele vai fazer um negócio desses, né? Então, muitas pessoas resolveram que não seriam monges e queriam alegrar a vida de muitas meninas aí, mundo afora, né? Então, o que aconteceu com os dicionários? Várias pessoas que não eram monges e que não estavam nos mosteiros, a Mireia nos mostrar no próximo slide, começaram a ser treinados para fazer cópias de livros e também contribuindo dessa maneira, né, para fazer dicionários. Os dicionários nessa época eram manuscritos, né? Nós não tínhamos a imprensa, eles eram feitos à mão, e era preciso ter um número expressivo de pessoas para dar conta desse trabalho. Então, o que aconteceu? Os monges, eles eram os responsáveis pelas universidades, e eles foram, então, treinando médicos, engenheiros, advogados, juízes, enfim, foram treinando pessoas que tinham outras profissões para fazer esse trabalho. Aí nós vamos ver no nosso próximo slide que o papel já tinha sido inventado, o papel foi inventado no ano 105, na China, né? Ele era feito com uma mistura de fibras de árvore com trapos de tecido que eram cozidos e esmagados e transformados numa pasta. E nós temos uma foto de um dicionário que eu acho que os meus orientandos, quando eu falei isso para eles, ficaram chocados. Só, esse dicionário aí, que nós estamos vendo uma pagininha, que naturalmente era manuscrito, ele tinha 22.877 volumes manuscritos. Eu disse 22.877 volumes manuscritos, tá? Que hoje em dia eles estão agrupados em 11.095 livros, tá? Mas isso é hoje em dia. E esse dicionário, quando organizadinho, ele ocupava 40 metros cúbicos, que o meu marido disse, eu tenho um quarto, meu quarto do meu marido é um quarto de tamanho considerável, é grande. E meu marido falou assim, 40 metros cúbicos é o nosso quarto inteiro, do chão até o teto, todo o espaço, né, que abrange o nosso quarto. Muito bem, então esse era um dicionário manuscrito, e nós vamos ver no próximo slide a salvação da lavoura. Eu acho que eu já ultrapassei o meu horário. Eu posso parar no meio, Mirela, se você quiser, e depois os nossos ouvintes se aguentem, se viram, e vão ouvir o resto da história em outro momento da história da humanidade. Se você quiser, eu já paro por aqui, tá? Muito, será? Não sei, você que diz, você que manda. É que nós temos 4h30 agora, se Veja quiser, lá. a gente poderia colocar uns 10 minutinhos a mais, e aí demos o resto do tempo para o pessoal perguntar. Tá. Aí, em 1430, o Johann Gutenberg, inventou a imprensa, né, no século XV, e o que aconteceu foi que nós não precisamos
não precisamos mais fazer dicionários à mão, né? Porque essa aí é uma versão bem primitiva de uma imprensa, né? Existem outras, vocês podem procurar outras versões ali pela internet, mas eu fui numa cidade da Espanha que se chama Uruenha, é uma cidadezinha, um povoadinho pequenininho, e nesse povoadinho eles resolveram transformar a cidade numa cidade do livro. Então, durante os finais de semana, você entra nas casas das pessoas, determinadas épocas do ano, todas as casas estão com as suas portas abertas, porque de casa em casa você vai montando a história do livro, e você pode ler e conhecer fatos relacionados à história do livro, e eles têm lá uma imprensa que você vê já num dos museus, né? Porque a cidade é uma cidade-museu, e você vê um aparelho mais sofisticado, e você tem várias oportunidades de conhecer como era montada, como eram montados os livros, né? Letrinha por letrinha, palavra por palavra, mas certamente muito melhor do que copiar à mão, porque você faz aquilo uma vez e você multiplica muitas vezes. Ok, então nós temos no próximo slide o dicionário já em papel, na sua versão impressa, que é Desculpa a te versão... interromper, só bem rapidinho, só para pedir para a Júlia trocar com a Silvana. Com a Silvana, perdão. Coitadas das intérpretes. Eu não enxergo elas agora, então... Acabando com elas. Obrigada. E aí, gente, não diz... tem que esperar. Não estou vendo a Silvana. Não estou vendo a Júlia. Vou continuar, senão os meus 10 minutinhos vão ser consumidos. Então, o que acontece na época do dicionário em papel, impresso em papel? O dicionário impresso em papel, num primeiro momento, ele tinha um caráter de erudição. Havia uma preocupação por parte de diferentes nações em fazer um registro das suas línguas, porque nós sabemos que as línguas estão associadas às nações, ao reconhecimento das nações, né? Só que, com o passar do tempo, os dicionários foram deixando de ter só esse caráter de erudição e foram voltando a ter aquele caráter de material didático que ele teve na sua origem, lá há mais de 4.000 anos atrás, na civilização suméria, né? Então, o que aconteceu ali foi que os dicionários eles se tornaram material didático. Só que, para serem autênticos materiais didáticos e poderem ser usados da maneira como a Cláudia sugeria na sua fala, eles foram sendo adaptados. Nesse processo de adaptação, já existia a lexicografia, não vou falar sobre isso agora, porque isso é conversa para mais de metro, né? E os metalexicógrafos, que são as pessoas que estudam o dicionário e que produzem uma série de orientações sobre como fazer os dicionários, eles foram mudando de perfil. Eu estou dizendo de perfil, de formato mesmo, o modo como eles eram concebidos para que eles fossem mais ajustados às necessidades dos seus consulentes, que no caso seriam estudantes de línguas, tá? Porque existem dicionários para as mais diferentes finalidades. Nos últimos anos, então, para aproveitar bem os 10 minutinhos, eu vou fazer isso. Nos últimos anos, vamos aí para o próximo slide, nós passamos a ter dicionários publicados em dispositivos portáteis. Não vou falar as características, só vou dizer que esses dispositivos foram muito bem aceitos, principalmente no Ocidente, por estudantes, mas não por lexicógrafos ou professores. Isso já foi pesquisado, tá? Estou repetindo pesquisas. Porque
eles não foram necessariamente elaborados de modo científico, são produtos comerciais, tá? Depois, os dicionários passaram a ter um formato de CD. Nós já estamos bem perto do nosso tempo do término da minha fala. Inicialmente, os dicionários em CD-ROM, eles eram apenas a digitalização dos dicionários impressos, só que eles tinham sistemas de busca que facilitavam a busca das palavras que se queriam encontrar e alguns recursos tecnológicos, né? Mas esses dicionários, eles foram perdendo a popularidade, não chegaram a ser populares, mas foram deixando de ser usados porque, como todo mundo sabe, o CD-ROM, para você usar CD-ROM, você precisa de computadores que tenham compartimentos e sistemas operacionais que permitam esse tipo de uso. Então, eles foram caindo no tempo. Não se pode dizer que eles sejam autenticamente dicionários digitais, mas eles estão ali na história dos dicionários digitais e eles são dicionários eletrônicos e eles estão dentro do texto, tá? E depois deles vieram, no próximo slide, os dicionários que são publicados na web, né, que são os dicionários online, e agora, recentemente, nós já temos uma série no próximo slide, dicionários que são publicados em formato de aplicativo nos nossos celulares. Eu prometi a vocês que eu ia ia apresentar um panorama, foi um panorama breve, isso daí daria umas 3 aulas, né, para explicar muito bem cada uma dessas coisas. Tem 3 artigos meus aí nessa aula, né, misturados para que eu pudesse apresentar o panorama a vocês, mas a ideia que eu quero que vocês tenham em mente os dicionários nasceram como formas de registro da língua e como material didático. E os dicionários, nos dias de hoje, eles são registros linguísticos e eles são materiais didáticos. Na live de ontem, alguém falava assim, professora, como é que fica o aspecto coloquial da língua? Porque muitos dicionários são muito defasados. Então, a constatação de que os dicionários devem incorporar as palavras novas que nós vamos criando nas nossas diferentes línguas é uma constatação de que o dicionário continua mantendo seu lugar na nossa sociedade, na nossa vida, nos dias atuais. É um instrumento, uma ferramenta velhíssima, que tem uma história muito abrangente, que envolveu muitos materiais, mas ninguém conseguiu jogar os dicionários para fora, né? Curioso, nós que somos de faculdade de letras, que damos aulas de línguas, que somos professores de espanhol, sabemos muito bem que nos nossos currículos dificilmente se tem uma disciplina que seja especificamente de lexicografia. Meu filho já está batendo na porta, né? Nós não temos disciplinas, é um erro, né? Um erro crasso na faculdade de letras. Filho, mamãe não pode agora. Daqui a pouco a mamãe vai brincar com você. Ossos do ofício. Nas nossas faculdades de letras, nós teríamos as condições ideais para preparar lexicógrafos e metalexicógrafos que produzissem dicionários que pudessem ser considerados bons, mas nós desperdiçamos totalmente esse espaço, porque provavelmente alguns colegas acham que a lexicografia é uma área sem importância na área de letras, né? Afinal de contas, nós só estudamos letras, nós apenas lemos e escrevemos, então ainda não reconheceram, apesar de nós sabermos a importância que essa ferramenta tem, ainda não reconheceram o valor
e são poucas as universidades que adaptaram seus currículos para incorporar lexicografia, o que é uma pena, mas os dicionários são ferramentas complementares excelentes de ensino de línguas. Quanto melhor os metalexicógrafos trabalharem as demandas dos aprendizes de línguas e produzirem teorias que nos orientem a fazer dicionário, melhor dicionários os lexicógrafos farão e melhores dicionários os professores de línguas terão em suas salas de aula para trabalhar. Beijinho, beijinho, querido, senão vou ficar falando até amanhã, tá? Parei. Obrigada a todos. Professora Ádia, professora Cláudia, nossa, que prazer escutar vocês e tê-las aqui essa tarde, porque realmente foi a gente pensa assim, nossa, 2 horas é tanto tempo, e quando vê 2 horas, passa assim, super rápido, ainda mais quando o assunto é tão interessante, quando temos 2 pessoas tão capacitadas no assunto, né? Eu fico assim, até comovida por essa oportunidade de eu poder oferecer para os meus colegas, para quem está aqui ouvindo, que estava controlando também a questão do número de pessoas, a gente teve uma média de 95 pessoas durante toda a fala, e isso é um número bastante considerável, então acho que é um assunto que nunca sai de moda, sempre está presente, né? E com certeza é bastante pertinente e bastante atual. Surgiram aqui algumas dúvidas durante as falas de vocês, eu vou passar, deixa eu pegar aqui o nome. A primeira pergunta foi da Cristina Mazzucchi. Eu não sei se ela quer fazer a pergunta pessoalmente, se ela está aqui, ou se ela prefere que eu faça. Também a gente pode abrir o espaço para as pessoas se comunicarem. Mas uma das perguntas era enquanto a Cláudia estava falando, né? Existem dicionários de espanhol específicos de cada país de língua espanhola? Aí Olha, nós temos... Não, pode falar. Desculpa, pode terminar, Mirela. Nós temos alguns dicionários. A professora Ádia acho que quer mostrar exemplo. E, ó. O microfone fechado, Abri. Dicionário de espanhol de Cuba. Dicionário de espanhol de colombianismos. Eu vi que tinha de argentinos, de uruguaios. Isso. Dicionário de espanhol do Uruguai, foi o que deu para pegar na mãozada. Esses são alguns exemplos, né? Existem vários, temos de México, temos do Peru, então existem sim dicionários específicos de países aí, como Peru, Colômbia, Argentina, enfim, Uruguai, que as pessoas podem, então, ter esse contato com essa variante desses países, né? Então, mexicanismos, uruguaísmos, enfim, para que tenha aí um conhecimento um pouco mais aprofundado de cada país. Sim. A próxima pergunta é da Celineide, acho que ela está aqui conosco ainda, vou fazer a pergunta, e caso ela sinta necessidade, ela pode complementar. Os países que têm espanhol como língua oficial possuem uma política linguística que valoriza a diversidade linguística de cada região, porque a língua portuguesa, que também é falada em diversos países, inclusive temos a África, variedades do português, como, por exemplo, o português angolano, ainda temos o português europeu como língua dominante, visto que os dicionários de língua portuguesa e as gramáticas não levam em conta os estudos sobre os fenômenos linguísticos. Eu sempre converso com os meus alunos, eu falo que o Brasil, há muito tempo, ele deixou de ser colonizado. Entretanto, a mente do brasileiro ainda tem essa persistência, né, de uma mente colonizada. Eu vejo assim, muito do que nós falamos ou fazemos ainda é retrato, espelhamento aí de uma mente
colonial. Então, nós temos a mania de supervalorizar o que é estrangeiro e menosprezar o que é nação. Então, devido a essa colonização aí dos europeus, dos portugueses, ainda persiste muito desse pensamento colonizado, né? Então, seria um dos fatores da gente ter esse prestígio em relação presente, né, nas obras lexicográficas brasileiras. Não sei se a professora Ádia quer complementar. Não quero, estava fazendo outras coisas. Eu só queria dizer para a Mirella que eu estava tentando localizar aqui um presente maravilhoso que ela me deu, que foi um dicionário de expressões idiomáticas guatemaltecas. Ela foi visitar o papai quando ele estava vivo e ela me deu esse presente. Queria pegar. A desorganização aqui é tão grande que eu não consegui no espaço de tempo, né? Tu deve ter poucos livros, né, Ádia? Imagino. Né, Gisele? Exatamente, foi o que eu pensei também. Não é de organização, é quantidade de livros nessa biblioteca farta dela. Exatamente. Então, passamos para a próxima pergunta, da Zenilde. Ela pergunta, durante a fala da Dádia, que surgiu essa colocação. O glossário etimologia possibilita estudar o processo de origem das palavras, de onde vieram e por onde passaram para chegar até os dias atuais. Microfone fechado, Ádia. Normalmente são dicionários etimológicos, né? Ou assim, só para vocês diferenciarem de uma maneira grosseira, o glossário normalmente ele é resultado de um material. Então, digamos, você tem... a Gisele falava sobre isso ontem, porque na tese dela ela produziu glossários. Então, ela livros com contos. Esses contos tinham palavras específicas da variante do Pará, e ela fez um glossário a esses contos. Ela fez glosas dos contos, tá? Aí um dicionário etimológico é aquele no qual você vai fazer um levantamento da história de cada uma das palavras, né? Acho que é isso que... Professora Ádia? Oi. Eu sou a Zenilde, eu interpelei a fala da senhora aí, é porque, assim, eu atualmente eu faço disciplina isolada de mestrado no Cefet-MG. E na graduação eu trabalhei, meu trabalho de graduação para a conclusão de curso foi fazer o uso e desuso do dígrafo PH na língua portuguesa, e a proposta foi fazer um glossário etimológico, reunir um corpus com algumas palavras que antes eram escritas com PH e que hoje já não são mais. E até a colega aí citou o glossário científico, uma das palavras, né? Fazer um glossário científico. E essa proposta, e a senhora falou sobre o ensino da lexicografia, foi fundamental para a construção do meu trabalho, e agora, indo para o mestrado, também vai ser fundamental na construção, no desenvolver do meu trabalho, porque a necessidade de estudar esse processo lexicográfico, etimológico, a paleografia, desde o início da escrita, assim, eu tenho me engajado muito para poder ter um bom resultado com relação a isso. E, assim, a sua fala foi fundamental. Que bom! Eu agradeço demais. Eu até, assim, eu quero pedir, se puder, me indicar referências, porque eu quero, assim, um dia eu chego lá. Quem sabe um dia eu chego lá. Tomara que você passe. Não precisa chegar aqui, não. Porque, assim, uma vez eu estava ouvindo um primo meu dizer, os meus filhos sabem muito mais que eu. Eu falei, graças a Deus, mas coitados deles, os filhos deles vão saber muito mais do que eles. Então, tomara que você passe daqui, né? Daqui para lá. Que bom que foi boa a fala. Obviamente, para fazer esse trabalho, você não poderia se restringir às informações que você tirasse de um dicionário apenas, né? Então, você
Por que glossário? Porque você tomaria por base as palavras de um determinado documento, mas você faria a construção da história dessas palavras usando muitas outras fontes de pesquisa, né? Acho que deve ser por aí o seu trabalho. É um trabalho legal, cansativo pra caramba, mas muito importante, né? Cansativo para quem vai fazer, né? Obrigada, viu? Valeu demais. Sua explanação abriu meus horizontes. Que bom, ótimo. Isso me faz me sentir menos culpada, porque o meu filhinho bateu na porta, mamãe, vem, tá muito legal brincar com o papai, vem, mamãe. Já estou um pouco consolada. Já vamos terminar. E aí ele vai ter a mamanhada só para ele. Cansada, mas vai. Então, vamos para mais uma pergunta. Eu acho que essa pergunta pode ser tanto para a Cláudia quanto para a Ádia. Na verdade, essa pergunta surgiu ontem, que eu quis fazer, mas aí eu deixei para hoje, porque eu acho que tem tudo a ver também. Que na fala da Ádia de ontem foi comentada essa questão do desuso, do esquecimento do dicionário impresso e essa troca do eletrônico pelo impresso. Mas aí eu fiquei pensando, como que a gente pode pensar na ausência do dicionário impresso, quando muitas vezes ainda, por exemplo, em provas de proficiência ou outros lugares, só é permitido o uso do dicionário impresso, e como que o uso desse dicionário impresso ele pode suprir ou suprimir alguns fatores, nesses casos, nesses momentos específicos. Cláudia, eu prefiro responder, né? Porque tem a ver com aquela fala de ontem. Nós não temos como esquecer o dicionário impresso. Ele realmente, ele não só faz parte da nossa história, ele faz parte da nossa prática cotidiana de vida. Fazendo uma reconstrução da minha pesquisa, né? No momento em que eu estava elaborando um texto que me foi encomendado, eu menciono nesse texto, né? Pessoas da minha geração e que antecederam a minha geração e que eram estudantes de letras, elas iam aos dicionários impressos não porque ninguém lhes mandasse fazer buscas em dicionários impressos, é porque faz parte da nossa cultura. Então, quando era criança, eu perguntava, papai, o que é isso? Ele dizia, vá ao dicionário, porque eu já tinha aprendido a ler e ele me instruía, vá até lá e leia. Tudo bem que muitas vezes eu ia e não entendia as definições, né? Aí ele me dizia o que eu queria saber, porque às vezes muitos dicionários não foram preparados para ser claros, né? Para poder resumir o que eu estou dizendo aqui. Não obstante, o dicionário é um objeto da nossa cultura. Enquanto houver pessoas da minha geração e gerações passadas, pessoas que na sua vida praticaram o uso desse dicionário, ele não vai deixar de existir. Tem uma segunda razão pela qual ele não vai deixar de existir. Não vão ser digitalizados todos os dicionários que existem. Então, é impossível você desenvolver uma pesquisa somente com base em dicionários digitais, porque não vão ser digitalizados todos os dicionários. Até porque a digitalização é uma coisa que está sendo superada. Acabei de dizer que os dicionários em CD-ROM estão deixando cada vez mais de ser usados, porque muita gente não tem nem possibilidade de colocar CD mais no seu computador, tem que comprar um drive externo para poder usar isso, né? Então, existe a prática, existe o gosto. Eu, por exemplo, eu gosto de mexer. A Cláudia estava falando no problema do desgaste do papel, né? Porque os papéis, alguns papéis têm acidez, eles vão envelhecendo, eles vão amarelando, eles vão esfacelando. Mas eu tenho prazer em ir ao dicionário, ler os verbetes, ver as observações. Então, o que eu dizia ontem as gerações jovens, gerações que estão vivendo de um determinado período para cá, que desde que nasceram se depararam com versões
pessoais de computador, que eu, por exemplo, meu primeiro computador era uma coisa de louco, era só letra, 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 número, 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 para você escrever um texto, era uma dor de cabeça, que você tinha que decorar 500 mil códigos. E antes dele, eram aqueles computadores que havia, que existiam nas grandes empresas, com papeizinhos perfurados, né? Então, assim, existe praticidade no uso dos dicionários digitais. E, obviamente, esse uso é generalizado, é no dia a dia, não são só estudantes de letras. Mas, na minha opinião, os dicionários impressos perdurarão na pesquisa, nos trabalhos acadêmicos, quando os professores indicarem, né? O problema é que, muitas vezes, justamente porque na nossa formação de letras não se valoriza a lexicografia, muitos professores de línguas, aqui eu vou fechar, professores de espanhol, não sabem usar dicionário, não sabem nem distinguir um bom dicionário de um dicionário ruim, porque ele teria que ter aprendido isso numa disciplina, ou então ele tem que ser autodidata e se virar para aprender. Como ele não sabe usar, ele não incentiva o uso. Como ele não sabe usar, ele também usa o online, ele também usa o do celular, porque como ele não sabe a riqueza que ele teria se ele soubesse usar, se ele soubesse tirar o proveito que bons dicionários podem oferecer para o trabalho dele, provavelmente ele ensinaria os seus alunos a usarem, e por muito que seja prático usar esses dicionários online, as pessoas que quisessem ter um conhecimento mais aprofundado ou mais detalhado de determinadas palavras, não se mudariam de ir, pelo menos à biblioteca, se é que não tem em casa, né, à procura de dicionários como esses. Então, quando eu falava lá do long play, que eu não imaginava que fosse voltar, eu também acho que vai chegar um momento que as pessoas vão entender que não basta o dicionário online, que não bastam os aplicativos e que é preciso ir aos dicionários impressos, porque nem todos vão estar lá metidos nas plataformas de dicionários. E para fazer tem que se usar dicionários específicos. Só para fechar a fala, para você entender, um colega meu, lexicógrafo, agora ele se aposentou, mas ele era tão engraçado que eu dizia para ele: Jesus, você vai morrer, não termina de fazer esse dicionário, não se aposenta. E ele diz: se eu não morrer, eu não me aposento até terminar esse dicionário. Publicou o dicionário dele alguns anos atrás, são 36 volumes. É um dicionário de espanhol, de língua espanhola, é um tesauro, né? Um tesauro da língua espanhola, ele se chama Lidio Nieto Jiménez. Vocês podem procurar aí pela internet. E o professor Lídio, ele passou a carreira universitária dele inteira fazendo esse dicionário. E esse dicionário é um tesauro, ele faz a reconstrução de todas as palavras que ele... Então, ele visitava dicionário para ver quando apareceu primeiro, aí ia naquele... Um trabalho de toda uma vida, é um dicionário de pesquisa, e esse dicionário de pesquisa não vai ser digitalizado, e quem quiser usufruir desse trabalho fantástico vai ter que ir até o impresso. Sinto muito, né? Então, acho que as bibliotecas estão garantidas e talvez alguns exemplares de dicionários que nós temos nas nossas casas possam ser vendidos a peso de prata. De ouro, não, mas de prata. De prata de qualidade. Foi. Certo. Só para fechar, temos ainda uma pergunta da Raíssa, acho que foi que fez a pergunta, se posso, a partir da fala da Ádia também, se é possível considerar que os dicionários em aplicativos sejam considerados também portáteis. Microfone desligado. Em vez de ligar, eu desliguei. Pode, porque você carrega, né, com facilidade. Ele é portátil. A diferença entre dicionários, entre aqueles primeiros dicionários lá, que eles chamavam de dispositivos, né, e alguns aplicativos, é que aqueles dispositivos realmente tinham qualidade
muito sacrificada. Por que era sacrificada? Porque aqueles sistemas operacionais, eles eram muito... tinham uma capacidade muito limitada, e no mesmo aparelho você tinha calculadora, você tinha gravador, você tinha... Não dava para colocar muitas coisas ali, né? Nos dicionários de hoje, nós temos dicionários digitais que são feitos por pesquisadores de lexicografia, eles fazem os bancos de dados, e esses bancos de dados são vendidos para as empresas, né? E as empresas, então, publicam os dicionários. Então, nós temos bons dicionários já em formato online, em formato de aplicativo, mas temos vários que são péssimos, não servem para nada. E, como profissionais da área de letras, nós temos obrigação de saber distinguir o que é um bom dicionário do que é um dicionário ruim, porque é o nosso trabalho e a multiplicação dos nossos saberes que vai depender dos dicionários que nós indicamos para os nossos alunos. Então, a gente tem que se antenar aí, né? Mas portátil é tudo que você pode levar com você de forma... que você pode portar, né? A questão da portabilidade, você leva de um lugar para o outro com facilidade. Então, sim. Certo, muito obrigada. Então, já dada pela hora também, e não vou abrir para mais perguntas, senão a gente não acaba essa charla nunca, por ser um assunto tão interessante. E o Davizinho precisa da professora. Não vamos deixar... Ele me ligou aqui, antes de começar a live, quando a Cláudia estava falando, eu estava terminando de tirar uma fornada de rosquinhas do forno. E aí ele gritou, eu quero mais bolacha! Ai, querido! Na cozinha. Então, vamos liberar a professora Ádia para o Davi, que ele está precisando. Gostaria muito de agradecer novamente por terem aceito o convite, professora Ádia, professora Cláudia, muitíssimo obrigada por esse momento maravilhoso. Foi, assim, um momento intenso e, com certeza, de grande valia. Agradecer também a Silvana e a Júlia, que estiveram aqui conosco na interpretação. Sei que foi um convite feito bem em cima da hora, então agradecemos mesmo de coração a presença de vocês. E também agradecer todos os presentes que estiveram conosco até agora, né? Porque sem vocês, com certeza, esse evento não teria sido tão maravilhoso quanto foi. Obrigada, gente. E na próxima semana teremos mais lives. Fiquem atentos aos nossos sites, páginas, para que possam participar. Certo? Abraço a todos. Bom fim de semana. Obrigada, Mirela. Obrigada, igualmente. Júlia, Silvana, tchau, Cláudia, tchau, Mirela. Muito obrigada, Rô, Gi. Beijos, que saudade, não aguento mais. Que vontade. Ai, mas a gente está perto. Rondônia está pertinho de Florianópolis, está perto do Mato Grosso. O Ádia e Cláudia, eu fiquei, e a Gi que saiu já, fiquei com vontade de abraçar o computador, você acredita? Não é? Saudade de vocês também. Beijo. Beijo. Um abraço. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, lindas. Tchau.